Nós precisamos ter uma visão da realidade na qual nós nos encontramos. É uma frieza, é uma indiferença. E o Senhor, Ele está vendo tudo isso. Por isso Ele tem enviado a sua palavra para pelejar contra nós, como Ele diz à igreja de Sardes, que Ele pelejará contra a sua igreja com a espada da sua boca. E o Senhor tem que prevalecer. Se ao final deste encontro, irmãos, não tivermos a sensação que o Senhor está prevalecendo sobre nós, então nós estamos rejeitando o Senhor, por causa da dureza do nosso coração. O Senhor não caminha no meio de um povo de dura cerviz. O que significa isso? Um povo que não se rende, um povo que não se quebranta, corações enrijecidos, petrificados, insensíveis. O Senhor não prevalece, a sua presença é excluída em um ambiente assim. Meus irmãos, uma das coisas que ocorre conosco, que temos vivido em alguma experiência degradada, espiritual, seja em denominações, seja como for, é que nós temos muito medo de vivermos uma experiência gloriosa com o Senhor, às vezes até conscientemente, mas na grande maioria inconscientemente. Os irmãos têm uma certa repulsa às emoções, então a gente fica duro, insensível, a gente tem medo de derramar uma lágrima em oração, em adoração, a gente tem medo de abrir a boca em liberdade, publicamente, e dizer glórias ao Senhor, porque a gente tem medo de tudo isso, a gente tem medo do sensacionalismo. E por ter medo de tudo isso, irmãos, nós ficamos duros, petrificados, insensíveis. Nós repelimos o Espírito Santo, porque muitos, eu vim de uma experiência assim, eu vim de uma experiência pentecostal. Então a gente tem medo de tudo que se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um intruso, a gente tem uma desconfiança dele, irmãos. Um medo dele entrar, um medo dele agir. Falar em dom do Espírito é blasfêmia. A gente tem medo dos dons do Espírito. Os dons não é do indivíduo, os dons é do corpo e é para o corpo. E não somos nós que usamos o Espírito, é o Espírito que nos usa. O problema desses movimentos é que as pessoas manipulavam emoções usando o nome do Espírito. Então nós temos que confiar sim no Espírito Santo. Nós temos que nos colocar aos seus pés, ouvir sua direção, ser sensível à sua voz, procurar exercer o dom de discernimento de espírito. Então nós temos medo dos dons, mas não é só dos dons que nós temos medo, nós também temos dificuldade com o fruto do Espírito. Se nós temos 9 dons do Espírito de um lado, nós temos 9 gomos do fruto do Espírito do outro. Então nós vivemos uma vida cristã desequilibrada, muito forte na doutrina, mas raquíticos na prática. Se você pegar as doutrinas, os irmãos sabem muito bem como são elas e como elas funcionam, que eles não conseguem viver a prática delas. E isso é vida cristã desequilibrada. Então, meus irmãos, esse comportamento tem produzido uma igreja fria, dura, insensível. Vemos a fome que os irmãos têm da leitura da palavra de Deus e às vezes dos livros. Já lemos todos os livros do Otto Shemani. Alguns até se acham Otto Shemaníacos. Sabem tudo, irmãos, do Otto Shemani. Já leu tudo do Otto Shemani. Leu todos os livros da Ruth Parkinson. Leu todos os livros do Theophilus Sparks. É uma enciclopédia ambulante. Bom, qual é a realidade espiritual disso? Qual é a vida que flui desse conhecimento? Porque se não há vida, então há soberba. Soberba. Meus irmãos, permita-me ilustrar esse ponto com um episódio aqui no livro de Êxodo, capítulo 33. Quando o povo de Israel chegou no Monte Sinai, então todos nós, eu creio, devem se lembrar muito bem deste capítulo. Esse capítulo é muito importante, porque aqui, quando Moisés sobe, ele subiu 11 vezes no Monte Sinai. Cada subida é uma experiência com Deus.
E numa dessas subidas, o capítulo 32, que forma o contexto para entendermos o capítulo 33, nós sabemos o que aconteceu. Ele ficou 40 dias recebendo as tábuas da lei, e quando ele estava descendo, o povo estava em festa adorando o bezerro. Então nós sabemos quais foram as consequências de tudo isso. Quase 5.000 pessoas morreram ali. E nesse ambiente terrível, nesse ambiente de extrema angústia, Moisés, ele se separa para orar. E a sua oração é dividida em 3 versículos aqui, versículo 13, 15 e 18. E tem 3 temas nesta oração de Moisés. Mostra-me teu caminho, a presença de Deus e a glória de Deus. Os caminhos do Senhor, a presença do Senhor e a glória do Senhor. São os 3 temas da oração de Moisés. Então aqui, neste primeiro ponto, eu quero lhes mostrar algo que o Senhor diz para Moisés. No versículo 3, o Senhor diz: sobe a terra que flui leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Preste bastante atenção, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Estão vendo, irmãos? Deus está dizendo para Moisés: eu não estarei no meio de ti, a minha presença não permanecerá entre vós, porque eu não ando com um povo que não se quebranta, que não se rende, que não se curva. É isso que ele diz, povo de dura cerviz. Sabe o que significa isto? Cervical. Um povo que não se rende, um povo que não se quebranta. É isso que o Senhor está dizendo. Um coração enrijecido, petrificado, insensível. Vamos buscar alguns textos que vão jorrar luz sobre este versículo 3 de Êxodo 33. Vamos aqui, apenas 3 textos, só para ampliar mais a nossa visão deste texto. Salmo de número 34, por favor. O versículo 18. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto. A palavra perto aqui é muito importante, porque fala de tempo, fala de lugar. O Senhor está perto dos quebrantados de coração. Então, tempo, lugar e relacionamento. Essa palavra perto, ela fala de 3 coisas. Tempo, o Senhor está a todo tempo perto dos quebrantados de coração. O Senhor, Ele está junto, lugar dos quebrantados de coração. O Senhor se relaciona com pessoas quebrantadas de coração. Vamos adicionar mais um outro texto. Algumas páginas na frente, Salmo de número 51. Versículos 16 e 17. Diz assim: porque não queres sacrifício, senão eu te daria. Se te ofereço holocausto, não aceitas, me perdoe. Sacrifício é para Deus um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, humilhado, o Senhor não despreza. Amém. Você vê, irmãos? Irmãos, como é possível a gente ler um texto como esse e nunca deixar a voz de Deus entrar no nosso coração? A gente segue duro, frio, enrijecido, cheio de formalismo. É porque eu sou assim. Irmãos, para com isso. Nós temos que oferecer para o Senhor o terreno, para que Ele venha plantar, para que Ele venha edificar, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha fazer aquilo que Ele anela fazer. Nós não podemos ser uma oposição ao trabalho de Deus. Nós não podemos resistir ao Espírito de Deus. Até quando seguiremos resistindo ao Espírito de Deus?
Até quando, irmãos, nós somos uma oposição àquilo que Deus está reivindicando da sua igreja? Até quando nós vamos oferecer resistência? Vamos colocar uma muralha para que o Senhor não penetre no ambiente, no nosso conforto? Até quando, irmãos? Vamos ser este crente do nosso jeito, a nossa maneira? Até quando? Viveremos a vida cristã entristecendo, magoando o Espírito de Deus? Até quando, irmãos?